aí, povo bonito! E aí, povo lindo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, obrigada. Como vocês já viram aí no título desse vídeo... Ai, gente, que eu tô com dor na minha perna. Ó, pronto. Como vocês já viram aí no título desse vídeo, hoje eu vou falar sobre ansiedade, sobre a minha ansiedade, como que eu descobri que estava com ansiedade, como que eu enfrentei essa doença desgramada, não é mesmo? Então, já peço aquele like pancada, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo aqui da Mila. E é isso, vamos parar de enrolação e vamos direto ao vídeo. Então, gente, vamos lá. Vou explicar pra vocês como tudo começou, né? É muito bizarro falar sobre ansiedade, que é uma doença bem atual, né? Da modernidade, digamos assim. É uma doença que as pessoas falam que é uma doença tecnológica por conta das redes sociais, enfim. As pessoas acabam criando muitas expectativas em algumas coisas, acabam se decepcionando. Mas eu vou falar sobre a minha ansiedade e como tudo começou. Gente, eu lembro de ter crises de ansiedade quando eu tinha 5 anos de idade. É muito bizarro, porque foi assim. Sempre que eu ia pro colégio, eu não queria estar no colégio. Eu sentia vontade de vomitar, entendeu? Era tipo como se fosse uma síndrome do pânico. Eu realmente sentia que o vômito ia vir, eu me tremia. E a minha mãe, por várias vezes, ia me buscar na escola. E aí a minha mãe sempre falava: ai, menina, tira isso da tua cabeça, não sei o que. Eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Eu tinha o quê? 5, 6 anos de idade. E a minha mãe vai lembrar que por várias vezes aconteceu isso, meu pai também. Eu ia pro colégio e chorava, fazia a diretora ligar pra me buscar porque eu tinha crises e ninguém... E naquele tempo, gente, o que era ansiedade? Ninguém nem sabia o que era isso. Então naquele tempo a gente meio que... a minha família meio que falou: nossa, ela deve estar com medo da escola e tudo mais, vai passar. E foi indo, entendeu? E assim, do nada, essas crises pararam, sabe? Tipo assim, é como se eu tivesse me acostumado com toda a situação. Ok. E aí eu era pequena e eu já tinha essas crises, né? Só que, enfim, não sabia como resolver essa situação. E aí eu me lembro que começou tudo de novo quando eu tava no meu ensino médio, né? Eu passei a minha adolescência toda... A minha adolescência foi muito maravilhosa, meu Deus, foi incrível. Eu não senti nada. Quando eu tava no meu ensino médio, no 3º ano do ensino médio, as crises voltaram. E o que é que eu sentia? A mesma coisa. Gente, do nada eu sentia vontade de vomitar. Tipo, eu tava comendo, do nada eu ficava com vontade de vomitar, com ânsia de vômito e tremia, sabe? Era uma coisa muito bizarra. Eu poderia estar com os meus amigos me divertindo e vinha aquela sensação muito ruim. E eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu acabava lembrando do que essas coisas aconteciam quando eu era menor, né? Tudo bem, né? E aí foi, de início eu tive essas sensações de querer vomitar, sabe? Era uma coisa assim meio que... Nossa, era muito bizarro. Eu só queria estar na minha casa. Eu só queria naquele momento ir pra minha casa, ficar na minha casa. Eu me sentia segura na minha casa, sabe? Quando eu chegava em casa, essas sensações acabavam. Era inacreditável. E como eu falei, eu passei muito tempo sentindo isso. Eu nunca falei com ninguém, meus amigos nunca souberam disso. Tenho amigas, melhores amigas, que ficaram sabendo disso agora. Eu nunca contei isso pra ninguém, sabe? Nem pra minha mãe, meu pai, nada disso. Então eu passei muito tempo sentindo só essas crises, assim, sabe? De passar mal, de tremer e tal, beleza. Depois, gente, com o tempo, essas crises foram se agravando, sabe? Eu comecei a ter pensamentos ruins, tipo de... Eu era muito próxima, eu sou muito próxima ao meu pai, sou muito apegada ao meu pai. E meu pai nessa época tava trabalhando, viajando. E do nada começou essas viagens do meu pai e eu sentia que alguma coisa ruim ia acontecer, que meu pai ia morrer nessas viagens. Era coisa bizarra mesmo, coisa pesada, sabe? Tipo, de alguma coisa acontecer com minha irmã, alguma coisa acontecer com minha mãe, alguma coisa acontecer com minha avó. Alguma coisa ruim ia acontecer com alguém. E aí esses pensamentos começaram a ficar maiores, era uma coisa que eu não conseguia controlar, eu chorava sozinha. Meu Deus, só quem passa por isso sabe o quanto é desesperador, é uma coisa que você não consegue controlar. É muito, muito, muito difícil, gente, é muito difícil. E aí tá, eu tive, eu acho que umas 3 crises de ansiedade. E na terceira eu não aguentei, sabe? Assim, meu Deus, eu parecia que ia sufocar, meu coração palpitava. Eu pensava várias vezes que eu ia morrer, juro pra vocês. E aí, como eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai, eu sou muito aberta ao meu pai. Gente, eu converso sobre tudo com meu pai. Tudo. Do meu primeiro beijo, da minha primeira vez, pra dormir na casa do Diego, sabe? Eu sempre tive um relacionamento muito bom. Então, a minha família sempre foi muito tranquila com relação a tudo. Esses pensamentos, essas crises vieram do nada, sabe? É como se realmente tivesse já alguma falha aqui na minha cabeça.
Ansiedade pode ser causada por vários fatores, tem vários gatilhos, mas é como se essa ansiedade estivesse sempre em mim e por vários tivesse assim, momentos da minha vida que fizessem eu ter essas crises. E aí chegou um momento que eu não aguentei, eu mandei uma mensagem, eu tava no meu quarto, minha casa era em cima e embaixo, era duplex, e aí eu tava em cima no meu quarto tendo uma crise de ansiedade, eu chorando, desesperada, achando que eu ia morrer, que alguma coisa ruim ia acontecer. E aí eu mandei uma mensagem pro meu pai e eu falei assim: pai, sobe aqui que eu quero conversar com o senhor. Meu pai subiu, e aí meu pai subiu e eu comecei a chorar, eu chorava. Aí eu falei: pai, tá acontecendo isso, eu tô com esses pensamentos ruins, eu não tô mais sabendo lidar com isso, eu preciso de ajuda. Aí, gente, não deu 2 dias, eu já tava no psicólogo com a minha mãe. A psicóloga era maravilhosa, sabe? Ela perguntou se eu era apegada a Deus, se eu fazia atividade física, se eu acreditava em muitas coisas. Nossa, essa mulher foi maravilhosa. Antes de eu ir pra médica, tá, gente, as minhas crises pioraram porque eu caí na besteira de pesquisar na internet. Ai, não façam isso, queridinhos. Inclusive, eu tô sentindo essa dor muito grande na minha perna, já ia pesquisar na internet. Falei, não vou pesquisar na internet. Eu não pesquisei nada. Gente, eu vi casos absurdos. Eram coisas, assim, bizarras. Eu pensei, meu Deus, eu não estou só no mundo e eu não posso viver assim. Tinha pessoas que não conseguiam mais sair de casa. Foi daí que piorou a situação e eu falei, preciso do meu pai, né? E aí pronto, não deu 2 dias depois que eu falei com ele, 2 dias depois eu já estava na psicóloga. E aí foi muito bacana, ela conversou muito comigo, ela pediu pra eu estar fazendo sempre atividade física, ela pediu pra eu tentar direcionar esse meu medo pra outra coisa, sabe? No momento que eu sentisse medo, eu fizesse alguma coisa pra essas sensações pararem, sabe? E aí eu passei um tempinho indo pra essa psicóloga, não foi muito tempo, eu já tava me sentindo bem melhor, eu só precisava botar pra fora o que eu tava sentindo. Muitas vezes é isso, gente, só falta uma pessoa pra você conversar, algum profissional, enfim. E aí eu botei tudo pra fora o que eu tava sentindo e comecei a melhorar. E ela quis me encaminhar pra um psiquiatra pra eu tomar medicamento, sabe? Só que eu nunca aceitei, eu falei, não vou pra um psiquiatra, eu não quero tomar medicamento, porque o que eu tinha visto na internet era que os medicamentos só pioravam depois que você parava, a crise vinha com tudo. Então isso era o que eu lia, tá, gente? Eu nunca tomei medicamento. Eu já conheci pessoas que tomam medicamento pra ansiedade e good vibes. Eu, naquela época, dos meus 17 anos de idade, eu pensava dessa maneira, tá? E aí foi que eu não fui pro psiquiatra, não tive mais crise. Foi tipo como se fosse essa psicóloga foi como se fosse uma válvula de escape pra mim, sabe? Eu botei pra fora tudo que eu sentia. E aí, gente, como que eu evitava, como que eu burlava esses pensamentos, né? Depois que eu fui pra psicóloga, eu não tive mais aquelas crises, meu Deus, eu vou morrer de sufocar. Não, eu sentia só aquela sensação de querer vomitar, sabe? Quando eu tava nos cantos, eu saía com o Diego, eu passava mal. Eu acho que o Diego lembra de várias situações, eu nunca nem tinha explicado pra ele o que tava acontecendo. E aí eu jogava, gente, eu tinha um jogo no meu celular que era como eu fazia eu esquecer o que tava acontecendo. Se eu tivesse aqui conversando de boa, me desse aquela sensação ruim, sai daqui, mosquito. Eu pegava o celular e começava a jogar, sabe? Então era assim que eu burlava os pensamentos ruins. Se eu tivesse algum pensamento ruim, alguma sensação, eu já pegava o celular, começava a jogar pra eu esquecer o que eu tava sentindo. E aí foi passando, eu não deixava, eu não me entregava de forma alguma. Eu sempre falei pra mim mesma que eu ia enfrentar esses pensamentos, esses medos, que eu não ia deixar nunca o medo me vencer. Foi assim que eu acabei enfrentando a ansiedade, né? E assim, gente, eu tive essas crises power mesmo quando eu tinha 17 anos de idade, mais ou menos, né? Mas hoje eu tenho 26 anos e nunca mais tive uma crise tão forte, sabe? Assim, quando a minha avó faleceu, eu pensei que eu fosse ter uma crise, eu pensei que, meu Deus, tudo aquilo que eu vivi vai voltar. Mas graças a Deus não voltou, não senti nada. Hoje eu tento enfrentar as coisas de uma forma mais leve. Eu trabalho com redes sociais. Então rede social é muito fácil de você se abalar, é muito fácil de você ter uma ansiedade, sabe? Você cria muitas expectativas em cima das coisas. E hoje eu tento ser o mais leve possível, já pra isso não me afetar, sabe? Antes eu era uma pessoa muito estressada, hoje eu sou bem mais tranquila. Gente, sério, podem ter certeza que eu, com meus 15 anos de idade, eu era a pessoa mais estressada da vida. Sério, muito impaciente, muito pavio curto, era terrível, sabe? Então eu acredito que muitas coisas acontecem na nossa vida por algum motivo, sempre pra gente melhorar. A minha ansiedade era uma ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que você sente
sente alguma coisa realmente acontecendo no seu corpo. Você sente palpitações, tremores, ânsia de vômito, diarreia, tudo. Pensamentos sombrios, aquelas coisas assim bem bizarras, entendeu? Graças a Deus hoje eu vivo tranquila, né? E eu tive coragem de compartilhar isso com vocês. Eu senti essa necessidade por conta de um amigo que ele compartilhou, que tava passando por essas dificuldades, né? Essas crises. E ele soltou tudo que ele tava sentindo. Eu falei, amigo, tu não tá só, já passei por isso, a gente tem que enfrentar, tamo junto, parará, aquela coisa toda. E eu tenho uma seguidora muito especial, já desabafou comigo, que tava passando por um problema muito grande de ansiedade, que nem trabalhar ela tava conseguindo, nem estudar tava conseguindo. Então eu senti realmente essa necessidade. É uma doença muito comum, sabe? Qualquer um pode ter do nada uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, entendeu? Então não é coisa de outro mundo. E eu sei que muitas pessoas estão passando por essa situação. E eu resolvi abrir o meu coração com vocês e dizer que quem tá passando por isso não está só. Eu também. A ansiedade, eu sempre falo que ela tá dentro de mim. A ansiedade, ela pode voltar a qualquer momento, sabe? Basta um gatilho pra ela voltar. Mas hoje, como eu falei, eu tento viver leve, tento fazer atividade física, gastar mesmo minhas energias, tento direcionar meus pensamentos pra coisas boas, tento focar no meu trabalho, tento não pensar em coisas negativas, entendeu? Quem tem ansiedade sabe o quanto é difícil você pensar sempre positivo, mas graças a Deus e graças ao Diego, que o Diego sempre fala, amor, vamos pensar positivo, tu tá pensando muito negativo, não pode ser assim. Eu tô meio que dominando isso, né? Então eu espero viver assim pra sempre, nunca mais ter crise de ansiedade. E é isso, e quem tá passando por essa situação, desabafem, gente. Pegue uma pessoa de confiança, pegue seu pai, sua mãe, sua irmã, enfim, uma pessoa que você confia, bote tudo pra fora. A melhor coisa é você colocar pra fora o que você tá sentindo. Se você ficar com aquilo só pra você, gente, você vai ficar, é sério, você vai ficar louca. Não faça isso, não pesquise na internet. Só bote pra fora, vá pra um profissional, vá sozinha pra um profissional se você se sentir melhor, mas coloque pra fora tudo que você está sentindo. Eu garanto do fundo do meu coração, por realmente viver isso, o quanto vai ser melhor pra você, o quanto vai ser leve você viver com essa sua doença, sabe? Vai ser muito melhor mesmo. É como se você perdesse assim 80% da ansiedade quando você bota ela pra fora, sabe? E é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, né? Eu espero que não tenha esquecido de nada. Se eu lembrar de alguma coisa, eu tento gravar outro vídeo pra vocês. Mas deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês conhecem alguém que passa por essa situação. E fale pra ela ou pra você mesma, se você tiver isso, que você não está só e essa pessoa também não está só, entendeu? Que muitas pessoas estão passando por essa situação e é isso, é viver, é tentar enfrentar sempre, tá? E não sei a sua religião e acreditar em Deus, gente. Acreditar em Deus é fundamental pra você enfrentar qualquer obstáculo da sua vida. Entregue sempre sua vida nas mãos de Deus, tá? Então é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.